Fala galera, estamos mais uma vez aqui para poder bater um papo de empreendedor e agora eu trouxe um cara aqui que vai simplesmente te ajudar a sair do zero ao topo, que tem uma mentalidade totalmente diferenciada e ele vai contar a sua história aqui para você se inspirar. Bem-vindo, irmão, grande Paulo. Esse cara aqui, gente, tem uma mentalidade totalmente assim, engrandecedora na vida das pessoas, mas eu não vou ficar falando demais não, porque é ele que vai se apresentar. Conta um pouquinho de você, Paulo. O que aconteceu na sua vida até você chegar hoje nesse mundo inteiro de internet, de sair do zero ao topo, essas ideias que você tem? Quem que era o Paulo de antigamente? Jim, primeiro é um prazer estar aqui com a sua audiência, né? Um prazer enorme estar aqui com você. Para mim também é muito legal isso aqui, recebendo na minha casa, recebendo você também e compartilhar a minha história, né? Principalmente esse movimento de um ano para cá, onde eu deixei minha carreira como diretor de uma empresa, minha própria empresa, que prestava serviço para uma multinacional. Tinha 12 anos que eu fazia isso, 7 anos como diretor, os outros 5 anos como vendedor, vendendo ali de porta a porta. Saí da Ricardo Eletro, sempre trabalhei na área comercial, saí da Ricardo Eletro para trabalhar como representante comercial, porque eu queria mais liberdade. A venda externa me dava mais liberdade, porque Sim. eu não tinha que trabalhar sábado nem domingo e eu podia fazer meu horário. Então aquilo para mim já foi o começo de uma libertação, ou seja, eu decidi viver pelos meus valores. Então eu saí da Ricardo Eletro, onde eu tinha um fixo, né, e eu era um ótimo vendedor da Ricardo Eletro, eu ficava sempre entre os primeiros, e tomei essa decisão de ir para a venda externa. Na venda externa, representando operadoras de telefonia, né, eu trabalhava na época para Claro, na venda externa, eu me destaquei como vendedor. Logo com 4 meses trabalhando com o plano corporativo, eu cheguei entre 30 vendedores, eu cheguei no top 3. Que top, cara. Isso, há 10 anos atrás eu já ganhava tipo 5 mil reais assim, por mês, 6 mil reais por mês. E na minha casa... O sonho do brasileiro hoje é ganhar esse salário, né, cara? Isso. E pra vocês verem aqui, gente, que eu não tô trazendo pessoas aqui que não vai agregar alguma coisa na sua vida. Porque se você perceber em todos esses papos de empreendedor que eu fiz no YouTube, foram pessoas que começaram trabalhando no tradicional também. Legal, por exemplo, cara, eu tive 2 empresas, eu tenho carteira assinada por 2 empresas só. E pra mim, hoje em dia, é de boa falar isso. Mas as pessoas que a gente traz aqui, por exemplo, aqui no canal, para passar a ideia para outras pessoas, é porque passou por todo esse processo. Porque as pessoas têm o quê? Medo de empreender, medo da mudança, medo de tudo. Sim. E esse cara aqui é o cara que transforma, isso, né? Não, e eu tô falando aqui, realmente, pra mim, isso aqui também é bastante novo, né? Eu tô contando a história, os cachorrinhos aqui. Deixa, faz parte. Então, e aí o que aconteceu? Eu comecei a aprender a tomar decisões pautadas em valores. Então esse movimento lá atrás, eu sou filho de professora, né? Quando eu falei para minha mãe que eu ia deixar Ricardo Eletro, onde eu tinha um fixo, onde eu era um ótimo vendedor, tinha ali o meu fixo, minha mãe falou assim, Paulo, você é louco, você vai vender plano corporativo, Nossa. Você vai trocar o certo pelo duvidoso? Aí eu falei, mãe, mas lá tem 30 vendedores. Desses 30 vendedores, lá tem 3 que ganham acima de 5 mil reais. Ele falou, você tá louco? Isso aí é lavagem cerebral, meu filho. Você tem 30, só 3 que ganham acima de 5 mil, o resto tá tudo Como no salário. Você vai conseguir? Tá abaixo do salário mínimo. Paulo, não faz isso. É melhor um pássaro na mão do que 2 voando. Eu falei assim, mãe, eu morava na casa da minha mãe ainda, né? Antes de me casar. Eu falei assim, mãe, sabe o que é o negócio? Só depende da pessoa. Só depende da pessoa. E o que acontece? Se tem 3 lá que estão ganhando acima de 5 mil reais, por que eu não posso ser o quarto? Por que eu não posso ser um desses 3? Eu acredito no meu potencial. E eu vi essa oportunidade e eu quero esses 2 pássaros na minha mão. Então ela me abençoou, não que eu gostando muito, eu morava com ela ali e tal, mas ela não se opôs. Não se opôs muito e acabou. O que aconteceu? 4 meses depois que eu estava nessa empresa, eu fazia parte do top 3, depois fiquei em primeiro lugar já com 6 meses. Foi que eu pegava 9 ônibus por dia, porque o porta a porta, né, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que pegar um ônibus e ir para um bairro, aí depois eu ia para o outro. Aí o que aconteceu? Isso eu pegava 9 ônibus por dia, e a minha primeira meta, assim, sonho, era comprar um carro. Por quê? Porque eu não queria ficar andando de ônibus, né? Claro, eu queria comprar um carrinho. E aí, com 7 meses nessa empresa, eu comprei um Celtinha. E aí, o que aconteceu? Sempre aquele gosto do primeiro carro. Uma coisa importante que você falou sobre sua mãe, por exemplo, é que muita gente não entende que a mãe, ela não está querendo te privar do seu sonho, daquilo. Ela quer te proteger. Sim. É um instinto protetivo para te ajudar a não sofrer na vida. Justamente, e ela estava falando isso segundo o drive dela, né? Segundo aquele script que ela tinha ali da história dela. Poxa, Paulo,
Você vai trocar o que você já tem hoje, legal, por uma aposta, sendo que 10% só estão performando e 90% estão tomando para dentro. Tomando pra dentro. E assim a gente vai batendo um pouco de frente. A diferença é que eu tenho certeza que você tratou sua mãe com honra e respeito, mas você não pegou a opinião dela naquele momento. Isso. Eu, por exemplo, quando eu decidi, cara, eu falei, mãe, não quero mais fazer faculdade de engenharia. Eu tava no 7º período, eu tinha bolsa na PUC aqui em BH, cara. Sim. Então minha mãe ficou louca. Assim, você não pode fazer isso, eu vou ficar muito triste. Falei, mãe, eu entendo que a senhora não está querendo me proteger para que eu termine a faculdade, eu encontre um emprego na área de engenheiro, que querendo ou não, eu fazia engenharia, eu vou falar é só pelo dinheiro, tá? Porque querendo ou não, médico, engenheiro, advogado, é o que eles falam que dava dinheiro na época, que hoje em dia nem isso está dando, né? Hoje em dia o mundo mudou e se você não está mudando aí, cara, presta bastante atenção, o mundo já não é mais o mesmo, começa a se atualizar. Mas continua a sua história, aí você foi... Não, essa é a parte boa, né? Essa é a parte boa, eu me destaquei, então eu fiquei 3 anos como vendedor, fui batendo recorde e tal, e eu conheci, eu me tornei um dos vendedores conhecidos, né? Entre os escritórios que sempre falavam de mim, a operadora me levava assim pra... Tipo, ser um case de sucesso, que dava para ganhar dinheiro. Nessa época não tinha portabilidade, né? Então, o quê? Eu tinha que convencer o empresário, às vezes, a trocar os letreiros, trocar o número dele. Então, assim, era meio trocar tudo, né? Trocar tudo. Então, porque assim, você tinha que ter e pagava muito bem, porque era muito complexo. E a Claro era a última operadora a entrar aqui em Minas Gerais, né? Então, assim, a gente estava ganhando muito bem. E só que o que aconteceu? E aí fiquei 3 para 4 anos como vendedor e eu tinha um sonho. Agora eu queria um próximo nível naquele mercado, que era me tornar um empresário. Agora eu queria ter um chega e quer passar pro próximo. Agora eu queria ter um escritório. Então eu falei, poxa, eu já domino o comercial, cara, eu já domino a venda. Então agora eu quero ser um cara que vai ter um time ali, um time com o meu DNA, um time parecido comigo e tal. Treinar pessoas, maravilha, né, treinar pessoas e tal. Beleza. Aí o que aconteceu? Apareceu uma oportunidade, eu conhecia alguns gestores ali da própria operadora, executivos da própria operadora, tinham saído da Claro e foram para a TIM. E aí o que aconteceu? Eu e um amigo, nós conversamos com... Na verdade, nós recebemos um convite para abrir um dealer, né? um agente autorizado na operadora concorrente. E aí o que aconteceu? Nessa proposta, nós falamos, cara, é a nossa oportunidade. Por quê? Porque a operadora onde a gente estava, como a gente estava debaixo do empresário, ela não aceitava a gente migrar, porque era como se dividisse força. Entendi. Então era uma política interna. Olha, você não pode sair daqui, a não ser que você saia do mercado e depois volte como empresário. Entendeu? Então existe essa guerra interna. Então esse sonho nosso estava meio que limitado. Em outra operadora era possível. Só que aí vem a jornada do herói, né? O momento de onde você enxerga uma oportunidade, uma nova jornada. E aí o que acontece? Eu tinha na época um carro, eu já tinha um Gol Power, que eu tinha pagado à vista, comprado zero e tal, eu tinha uma reserva pequena, mas eu tinha uma reserva ali, era bem tranquilo, assim, vivia um equilíbrio financeiro bem legal, tinha linha de crédito muito grande no Itaú e tudo mais. Falei, cara, vamos abrir empresa com isso. Meu sócio não tinha dinheiro nenhum e eu era a parte que tinha grana e tal. Sempre tem uma assim, né, cara? Minha primeira sociedade também foi com meu melhor amigo de infância. Legal. Não foi meio frustrante, né? Vamos falar assim, você já era amigo desse rapaz ou você conheceu ele, por exemplo, dentro da empresa? Esse meu sócio da época, eu conheci ele dentro da empresa. Só que nós levamos juntos também, um outro que era meu amigão desde 12 anos de idade. Que depois virou meu sócio. Depois rompeu essa sociedade de origem, e esse outro meu amigo que estava com a gente como supervisor, ele acabou entrando no lugar como sócio e hoje ele toca a empresa, eu vendi a empresa para ele, vendi a minha parte para ele. Mas o que aconteceu? Beleza, fomos viver o nosso sonho, só que agora com outro jogo, e é o que? Eu gosto de usar a analogia o seguinte, né? Eu fui para uma nova batalha, para um novo game com as mesmas ferramentas que eu estava usando do jogo anterior. Eu queria, agora como gestor, vencer somente com as minhas habilidades de vendedor. E aí o que aconteceu foi o seguinte, nos 3 primeiros anos, eu fiz nada mais, nada menos do que R$460 mil de dívida. Pesado, viu, gente? E isso aqui é mais um exemplo que a gente passa para vocês de que empreender nem sempre vai ser um mar de rosas, mas é uma decisão. Ele acabou de falar aqui que você foi com as mesmas ferramentas para algo que é diferente. Sendo que toda vez que a gente vai passar para algo diferente, nós precisamos de um novo eu. Nós precisamos nos transformar, precisamos mudar nossa mente para fazer de outra forma. Lógico, justamente. E assim, e aí o que aconteceu? Como eu acreditava muito em mim, otimista demais e tal, e muita fé, é aquilo, né? Eu tenho uma frase que eu gosto que é o seguinte, o
O corajoso, quando deixa a inteligência de lado, o fracasso sorri. Nossa. É. Pesada essa daí, anota aí. O corajoso, quando deixa a inteligência de lado, o fracasso sorri. É lógico, né? Não é um fracasso definitivo, porque fracasso mesmo é desistir. Mas é uma derrota que você vai tendo ali até você aprender com ela. E aí o que aconteceu? Para mim demorou 3 anos. Sabe, eu não pesquisava. Sim. Eu queria achar sempre dentro de mim. Tem aquele orgulho de não querer aprender, né, cara? Isso. E o que acontece? Eu cheguei num jogo também, onde existem algumas práticas que outros grandes faziam e eu não fazia porque eu recebia um certo boicote. Eu queria fazer, o grande fazia, mas aí vinha aquela coisa de, não faz, porque e tal. E aí você acaba sendo muito passivo em algumas coisas. E aí foi o que aconteceu o seguinte, nesse período, quando estava endividado, eu tinha refinanciado o meu carro, na época eu tinha um Bravo, refinanciei o meu carro, pedi para minha mãe comprar o carro na minha mão e estava quitado, comecei a pagar boleto para ela, peguei o dinheiro e investi, peguei todo o dinheiro do banco, na verdade a dívida ficou 450 mil, mas ela foi tipo 120, só que era juros sobre juros, que eu parei de pagar, como é que eu ia pagar? Ficar pagando aqui, estourei tudo, cartão, tudo. Ontem até me perguntaram tudo, meu pessoal eu estourei. Eu tava falando ontem na live, por exemplo, que a gente tá fazendo a live no Instagram, e eu falei, eu tive meu nome sujo, que empreendedor que não teve o nome sujo, não, né, meu cara? não ficou sujo não, meu ficou estourado. Ficou imundo, não, totalmente. Tá doido. Aí me perguntaram na live, como que você dormia com seu nome sujo? Aí eu dei uma analogia sobre problemas, né? Se você tem um problema e ele tem solução, para de se preocupar que você vai achar essa solução. Se você tem um problema e ele não tem solução, a falta de solução é a solução do seu problema. Então para de se preocupar. Exato. Isso fazia com que eu dormisse. Igual você falou aí, você tinha 120 mil de dívidas que virou 460, você não tinha como pagar, você ia ficar preocupando o tempo inteiro, você tinha que achar soluções. A minha preocupação, sabe o que era? A minha preocupação era pagar o almoço dos meus funcionários, que nessa época a gente já tinha, 15 funcionários no quadro geral da empresa, era pagar eles em dia, porque era uma coisa que eu tinha para mim, olha, eu não posso deixar de colocar, de honrar o meu compromisso com eles, porque eles estão dando sangue, então não amordace o boi que debulha, né? Tem essa, não deixe de colocar o alimento deles. Se eu fizesse isso, aí acabou. Aí eles iam deixar de lado. Agora, eu podia deixar, cara, eu ia pagar. Na hora que a coisa clareasse, eu ia pagar, só que não era prioridade. E aí o que aconteceu? Aconteceu um fato interessante, que nessa época eu já estava pesando 127 quilos. Né? Você me mostrou uma foto, cara. Eu fiquei de cara, gente. Te mandar a foto, aí na edição você coloca a foto. Eu vou colocar a fotinha para vocês verem. É um sistema de dedicação mesmo de querer mudar depois. Enquanto ele conta a história dele, porque eu não acreditei que era ele não. Falei, não é a mesma pessoa. Não faz sentido. Cheguei a pesar 127 quilos, alguns hábitos ruins, assim, não tão positivos, retornaram. Então eu amava o fim de semana, para mim, o meu refrigério era chamar uma mesmo, tomar bastante. Chegava o fim de semana, era libertação, né, cara? Nossa. Aquela coisa de assim, nossa, vou me libertar. Mas assim, não ligava de trabalhar, não. Ficava até de madrugada, dormia 3 horas por dia, já acordava todo ansiosão ali, vou trabalhar e tudo mais. E beleza. Aí o que aconteceu? Aconteceu que nessa de fazer as dívidas e tudo mais, eu sabia dentro de mim que uma hora o jogo ia virar, sabe? Eu só não enxergava como. Eu sabia que o jogo ia virar. E eu cheguei no fundo do poço, no fundo, quando a minha mãe já não tinha como emprestar mais, porque eu já tinha emprestado tudo que ela poderia. E eu não tinha coragem de pedir ela mais emprestar. Minha mãe é professora, né? Então eu já estava levando ela para um risco muito alto, né? Meus amigos, os que tinham grana na época, já tinham emprestado tudo também. Nossa. Então, aí esses eu tinha que honrar, ou pelo menos conversar e falar, agora não dá não, eu te jogo um jurinho, mais na frente eu te pago. Até que eu cheguei no ponto, banco nem se fala, não me emprestava nada, até que eu cheguei no ponto que quem virou meu agiota era o dono do restaurante onde meus funcionários almoçavam. Então o que eu pedia para ele? Além de pedir ele emprestado, ele me emprestava, a grana que era dos meus funcionários, eu esperava o dinheiro cair da operadora para depois eu pagar ele. Mas sempre conversando, nunca escondendo e tal. Das pessoas que me emprestaram, nenhuma eu fiquei escondendo. Sempre quando não tinha, eu só conversava uns 20 dias antes, olha, a conta que eu fiz não vai dar, joga uns juros em cima que eu te dou lá na frente. E foi assim, durante 3 anos. Aí o que aconteceu? Veio um momento muito positivo da operadora, né? Porque eu dependia que também a operadora ajudasse em alguns pontos. Sim. Eu podia fazer o movimento que for, mas se a operadora, que era dona do produto, do serviço no caso, não me ajudasse, eu podia colocar o esforço que for, que era só
me afundar ainda mais. Eu não tinha essa experiência. Você meio que empreendeu dentro de uma empresa. Dentro de uma empresa. E qual que foi o meu maior erro? Que eu não consegui fazer a leitura de momento. Eu quis atacar no momento que era de recuar. E aí eu fui na pressão dos executivos. Você tem que investir, você tem que crescer, que senão a operadora não vai te dar isso. Beleza, eu fui imaturo. E eu fui contratando, fui fazendo aquela coisa toda. Não tinha na época RH e tal. E foi uma coisa assim, terrível. Muitos erros, muitos aprendizados. Mas erros para vocês pegarem aí e entenderem que todo processo que você for passar vai ter dificuldades. Isso. Mas essas dificuldades é para fortalecer. Você não seria o Paulo que você é hoje. Justamente. Com a mentalidade que você tem, com a experiência, a expertise que você tem hoje, se você não tivesse passado por isso. Justamente. Talvez se você tivesse um mentor na época para te orientar, tudo bem, mas você não teve. Você passou pelo que você teve que passar para se tornar quem você é hoje. Isso. Aí o que aconteceu é o seguinte, veio um momento bom e aí eu fiz uma quebra de padrão mesmo. Eu falei, cara, é agora, nós temos que aproveitar isso, né? Falei, mobilizei o time, falei, olha, agora vamos atacar com tudo, porque o plano ficou muito bom, chegou o nosso momento, a gente estava em quarto das 4 operadoras de preço e tudo mais, fomos para primeiro lugar de preço, então fomos para o ataque. E dito e feito, em 12 meses, a nossa média de lucro mensal era de 100 mil reais, 90 mil. Então, aí o que aconteceu? A dívida que era 500, tipo, ela ficou 90 mil, 80 mil. Fui lá e quitei essa dívida, colocamos dinheiro no caixa e um ano, tudo aquilo já tinha virado, já tínhamos 400 mil de caixa da empresa. Então, assim, valeu a pena esperar. Só que aí, quando eu falei, uau, agora eu cheguei no meu sonho. O que aconteceu? Aí sim que eu me deparei com uma crise. Qual que era a crise? Identidade. É a crise do quê? Da falta de um propósito além daquilo. E não só isso. Foi quando eu olhei para trás, meu corpo estava pesando 127 quilos. Na época eu tinha o quê? 5 anos de casado, né? 5 para 6 anos de casado. Hoje eu tenho 10. Vi que o meu casamento estava frio. Eu costumo dizer que sexo no nosso casamento era igual o cometa Halley, né? Um evento muito esporádico. Cada 10 mil anos. Um mês, 45 dias. Mas o quê? Os hábitos negativos. Eu tinha voltado ao quê? Me masturbar, né? A pornografia ali, aquela coisa. Isso preguiça, destrói, cara. né, cara? Aquele peso gigante no corpo. É mais fácil usar a mão, né, cara? Não tem trabalhida. Colocar sua mulher pra trabalhar, né? Nossa, não, e ela também tava numa preguiça desgramada também. Ela tá rindo do outro lado aqui, tá, gente? Só Isso. pra constar. Mas tá- tá tudo certo. Depois você segue os dois aí, porque é um exemplo de casal pra você seguir. Pra você que vai casar ou tá namorando, pega aí exemplo de casais que crescem. Não adianta você pegar e escutar seu tio que tá se divorciando e falando que casamento não presta não, tá, gente? Casamento presta se você se tornar a pessoa que você quer do seu lado e ajudar a construir. E esses dois aqui, ó, ela tá atrás ali só rindo. Vem dele cá, contando isso. aparece Vem cá, aqui, vem ó. cá, dá um oi pro pessoal. Essa daqui é a esposa dele, tá? Tá Segue lá rindo. o Céu Casal Épico, hein? Vai lá, segue eles lá depois, porque vocês têm que seguir pessoas que realmente agreguem. Eu falo muito disso, né? Tem muita gente seguindo, pegando conselho de dinheiro com o tio quebrado. Pegando conselho de casamento com os pais que estão se separando, sabe? Não pega realmente alguém que pode ensinar alguma coisa de valor. Mas pode voltar na sua história aí, que ela do cometa Halley, que o pessoal vai gostar de ouvir isso aí. No momento Halley, aí o que eu cheguei foi o seguinte, eu cheguei numa crise do seguinte momento, cara, nós chegamos no topo da operadora, estávamos entre os top 3 de 30 escritórios aqui, 80 mil, 110, 120 mil de lucro por mês, poxa, um time lindo, a empresa crescendo, fomos para uma casa gigante, aí já tínhamos 25 funcionários na época, pô, tudo lindo, só que dentro de mim eu olhei para essas questões emocionais e como a minha mente estava muito ansiosa, medo de perder aquilo que tinha ganhado, então eu já queria abrir filiais, aí comecei a abrir filiais e não dava certo, mas a gente ainda estava lucrando, a matriz ainda estava fazendo grana, mas eu estava com aquele medo, e se vier aquela onda ruim de novo, eu tenho que crescer agora, eu tenho que passar o primeiro, eu tenho que estar lá, não adianta ficar entre o primeiro, o segundo, o terceiro, eu tenho que ficar em primeiro, porque aí a operadora vai olhar mais para mim, sim, todo confuso, com medo, e o principal, né? Esse olhar para dentro de mim e ver que aquilo que eu sonhei, na verdade, quando eu alcancei aquilo, eu vi o preço que eu tinha pago em questões emocionais não compensava. Não compensava. Não por erro do jogo em si, mas por erro, por falta de ferramentas minhas, por falta de autoconhecimento. Sim. Entende? Existe muito essa questão do equilíbrio nas áreas da vida que você não soube manter. Não era culpa do mercado. Isso, o mercado é o mercado. Sim. Eu que não tinha ferramentas, lutei na força. Venci, na força de vontade, na persistência, venci, porém me faltavam ferramentas. Aí eu comecei um mergulho interno.
eu tomei uma decisão de buscar ajuda. Em que sentido? Qual foi a ajuda que eu busquei? Eu comecei a retomar minhas bases espirituais, como oração, eu tinha deixado isso de lado, comecei a orar de novo, me conectar com a minha essência, comecei a meditar, comecei a fazer atividade física, comecei a buscar o desenvolvimento pessoal, então foi aí que eu conheci algumas pessoas, né, alguns mentores aqui do Brasil e fora do Brasil. Um deles é o Anthony Robbins, já tive com ele 3 vezes. Bravo demais. Isso, já tive com ele 3 vezes. E o estilo de vida deles é que eles são ao mesmo tempo empresários e são treinadores. Aquilo falou, cara, você paga tantos R$1.000 para ver um treinamento dos caras que te ensinam a mudar seus comportamentos, a controlar sua mente. E no final, você ainda chama o cara, que lindo, valeu, e tal, abraça. Eu falei, cara, é isso que eu quero pra mim. Eu quero vender um produto que, além de ajudar a mudança, a transformação das pessoas, no final, elas ainda vão falar, cara, você ajudou a mudar a minha vida. Porque o produto que eu vendia, cara, é reclamação. Eu podia vender o que for, mas ainda eu tinha uma equipe de pós-venda, 3, 4 pessoas lá, e direto, cliente cancelando, porque não atendia, não entendia que não era o nosso serviço, que era a operadora. E aí eu fiz essa comparação. Eu falei, cara, eu quero trabalhar com isso aí. Eu quero ajudar as pessoas a mudarem de vida, mudar a mentalidade. E aí mas um dos primeiros treinamentos que eu fui, eu falei, é isso que eu quero fazer. Só que o que aconteceu? Eu pensei que uma clareza já inicial, deu, né? porque eu falei, cara, isso funciona, isso é isso mesmo, eu errei foi na mente, eu errei foi no meu comportamento, então é isso. E aí o que acontece? Eu pensei que daquele momento que eu conheci isso, e que já trouxe impacto para minha mente, até eu estar fazendo isso que eu estou fazendo hoje, né, com treinamentos, cursos online, palestras, mais tudo mais. processos, hein? Isso, nos últimos 12 meses foram na verdade foram mais de 4.000 pessoas impactadas e mais de 200 alunos no online e 4.000 pessoas no presencial impactadas, é isso, em 12 meses, né? Aí o que aconteceu? Só que 12 meses assim, né? Já tinha 5 que eu tava já estudando, já fazendo curso, fazendo treinamento. Olha a diferença quando você muda de mentalidade. Isso. Lá no começo da sua empresa, por exemplo, você teve os 3 anos ruins, você não estava querendo buscar muito conhecimento. Estava com aquele orgulho, achando que a resposta estava sempre dentro de você. Isso. Aí quando você teve uma clarificação sobre o seu propósito de ajudar outras pessoas, o primeiro ponto foi, eu vou me especializar mais nisso. Saber o que eu preciso saber. E mora até um perigo nisso. Por quê? Porque o que aconteceu? Eu pensei que eu ia fazer essa virada, tipo, com um ano, vou colocar as coisas em ordem na empresa e já vou virar, já vou começar a dar palestra e tudo mais. Jim, foram 3 anos. Eu posso te dizer que, assim, os primeiros 1 ano e meio foi um ano e meio de sofrimento, assim, de muita resistência, porque eu já queria estar fazendo isso. Sim, eu entendo, só que tinha muita coisa para me colocar em ordem na empresa. E ao mesmo tempo responsabilidades, são famílias que dependiam de mim. Só que eu já queria estar fazendo isso, mas ao mesmo tempo eu não estava congruente, porque eu ainda não estava pesando 127, já tinha perdido, mas estava pesando ali 115 quilos. Então eu tinha muita coisa para viver para falar, né? Viver para falar. Tinha coisas da minha empresa que ainda me deixavam perturbado. Então eu tive que começar, eu fui pro Sebrae, fiz a grade de todos os cursos do Sebrae, me especializei mais como líder, eu tinha que colocar algumas coisas no lugar, treinei o meu sócio para assumir o meu lugar como diretor, e isso acabou acontecendo depois. E pro milagre, como eu fiz isso, eu paguei o preço, fiquei 3 anos chorando, cara, eu tenho mais de 100 vídeos ali que nunca foi pro ar. Eu gravava, mas falava, isso é uma merda, cara, não vou colocar isso no ar. Eu te entendo, viu, cara? Como a gente tava conversando aqui nos bastidores sobre perfil socio-relacional, eu tava falando que eu sou muito analítico, ele é mais comunicador, que pra mim gravar meu primeiro vídeo, cara, eu apaguei ele do YouTube, sabe? Eu só tenho guardado no meu HD, pra eu lembrar, assim, fazer, olha que merda que foi isso daqui. Porque hoje as pessoas veem a gente se comunicando, assim, se portando, conversando, fazendo live, e não imagina tudo que a gente teve que passar para aprender. Todo mundo acha que já começa sendo assim. Sim. As pessoas estão vendo agora o que a gente faz agora. Você subindo no palco, no seu evento, que daqui a pouco você fala um pouquinho do seu evento também, mas as pessoas não entendem a preparação que você teve por trás para isso. Sim. Então você falou um monte de vídeo parado aí que você não postou. Justamente. Então, assim, eu pensei que essa virada ia ser rápido, mas aí tudo no universo convergiu para que nós acabamos, eu defini uma data que eu iria sair. É o que eu defendo hoje. Quer mudar de carreira? Faz o seguinte, não sai igual loucão, né? Loucão, aventureiro. Cara. Cuidado, pode ser que dê certo. Sim, não, mas do seu nível. Não deu certo também, não. Deu tudo errado para depois dar certo. Isso. Mas eu também é nessa pegada aí, se planeja. Isso, eu acho que você tem que colocar uma data. Deu certo aquela data ou não, conseguiu fazer o pé de meio, não sai. Porque aí você já definiu uma data, você fez um compromisso contigo. Era normal que naquele período você dedicasse muito, usasse 80% do seu tempo vago para trabalhar naquilo ali, né? Mas ainda tendo aquela outra renda principal. Aí o que aconteceu? Eu firmei uma data, que era fevereiro de 2019.
Se acontecesse ou não em fevereiro de 2019, eu iria desligar. Ainda que eu tivesse que fechar a empresa do zero, mandar todo mundo embora, ou vendê-la curso de banana, eu ia fazer alguma coisa, mas eu iria sair. Uma pergunta aqui, que antes de você continuar. Quando você tomou essa decisão e colocou a data, o que sua esposa falou? O que a minha esposa falou? Ela falou assim, corra atrás dos seus sonhos. Verdade isso? Sério. Verdade. Ah, então tá bom. Sério, ela sempre me apoia. Não, tá isso nem... é importante, cara. Por isso que eu tô falando pra você seguir casal, que ajuda você a trabalhar como casal. Porque rola muito disso, né? De uma das partes ter algum sonho e o outro barrar. Fala assim, não, você é louco, você tá com uma empresa faturando bem, a gente tá vivendo tranquilo, você tá querendo largar tudo pra gente, sei lá, passar dificuldade. Tem muito essa questão, né? Isso, não, com certeza. Então, assim, mas nesse ponto, posso dizer, até quando eu tava pesando 127 quilos, ela olhava para mim, nossa, é tão lindo. É amor, hein? Eu acredito nisso. É isso aí. Então, assim, aí o que aconteceu? Aí aconteceu o seguinte, em setembro nós recebemos uma proposta de um concorrente. Daquela concorrente lá do início que eu falei que eu comecei. Aí como que o universo mudou. A gente tinha ido para essa outra operadora, para quê? A gente tinha ido para um dia ter a oportunidade de voltar como empresário, porque lá dentro a gente não tinha. E acabou que ela foi, como a gente era um dos destaques de um concorrente, ela ofereceu R$1.200.000 de luvas nos 12 primeiros meses, algo que nunca tinha acontecido nesse mercado no Brasil inteiro. E aí, ou seja, tudo convergiu para que eu mudasse. E aí, como por questões de contrato, não podia aparecer, eu já queria mudar, eu fui nomeei esse que era o meu sócio na época e tal, como ele ficou à frente da empresa inteira, eu me desliguei. Aí no final do ano, agora quando acabou o contrato, eu fui vender a minha parte para ele, e aí comecei a me dedicar 100% a treinamentos, a mentalidade, empreendedorismo, desenvolvimento pessoal, relacionamentos também, a gente fala, né? 10 anos de casado agora. Tem experiência, E né? é isso, é o que eu chamo, e aí é o que nós adotamos esse estilo de mentalidade como estilo de vida, tendo o melhor em cada área da vida, ou o máximo, pelo menos o seu máximo, 1% a cada dia melhor, de vida no topo. Né, que é uma vida criada nos seus próprios termos, né? É um desenho de vida onde aquilo faz sentido para você, é um estilo de vida que faz sentido. Para mim hoje faz sentido fazer atividade física, desafios, viagens, morar num lugar legal, ter um relacionamento incrível, ter sexo, tá? Bastante, aí pelo menos aquilo que satisfaz, não comer talha lá, que lá não rola, aquilo lá não rola. Tem jeito não, cara, tem jeito não. Então assim, é do seu jeito, é do meu jeito. Tem gente que quer morar numa fazendinha, né? Tá de boa, criando galinha e tá tranquilo, gente. A definição de sucesso na sua vida é sua. Mas você tocou num ponto importante, por exemplo, na questão de você alinhar as suas áreas da vida, o que você faz hoje. Saúde, relacionamento, mentalidade, financeiro, espiritual, essas 5 principais áreas, por exemplo. Porque quando você estava lá empreendendo, né, sendo empresário da empresa que você falou, você deixou de cuidar de todas as outras áreas e cuidava só da área profissional. Aí você tem que entender que todas as suas áreas da vida, elas se ligam, sabe? Se você tá com um problema financeiro, vai afetar no seu casamento, vai afetar na sua saúde, vai afetar na sua fé. Se você tá com um problema no casamento, vai afetar outras áreas da vida. E você, quando mudou, teve essa virada de chave, fez tudo do jeito mais certo dessa vez, né, cara? Isso, então justamente foi, acho que a grande virada de chave, e para a mensagem que eu trago hoje é o seguinte: o sucesso sem a satisfação, ele é o fracasso. Né? O sucesso sem a satisfação, ele é o fracasso, porque o sucesso é atingir aquilo que você quer, mas se aquilo te custa a emoção, a sensação de realização pessoal, não é sucesso, é uma ilusão. Você comprou uma ideia, você aficionou naquilo ali e você foi atrás, mas quando você caiu lá, você viu que era uma armadilha. Sim. Por quê? Porque a vida, aqui acho que acabou a bateria aqui. Quer colocar? Pode colocar aí se quiser. Acho que a gente tem uma reserva, não tem? Só tá descarregada. Não, mas aqui foi por causa do... O cartucho tá aí? Então o sucesso sem a satisfação, sem a realização, ele é o verdadeiro fracasso. Então o que eu trouxe pra mim, o que eu entendi lógico, não tem como você focar em todas as áreas da vida, né? O tempo inteiro? O tempo todo não. A vida no topo você tem que criar uma base de equilíbrio que te permite o desequilíbrio. Então hoje tem áreas da minha vida que estão passando por essa fase de desequilíbrio, que elas não estão elas não têm todo o suporte. Porém, eu não abandono elas como eu fazia antes. Uma vez por semana eu vou lá e rego aquela plantinha. Uma vez por semana
eu tiro um momento e vou lá e cuido daquela área. Ou então, no meu ritual matinal, eu passo por todas essas 5 áreas muito rápido. Por quê? Porque ali eu já entro em conexão com elas, com aquelas áreas ali, eu já entro num estado positivo para ficar durante o dia me dedicando mais especificamente hoje ao profissional de novo e também a questão, o principal hoje é o profissional, mas em contrapartida, meu corpo tá legal, eu não tô ganhando peso, eu tô fazendo desafios comigo próprio, todas as manhãs eu começo o dia orando e fazendo o ritual de gratidão, então ali... Correndo às 4h30 da manhã, correndo que eu tô às 4h30 vendo. da manhã. Quem aí tá correndo 4h30 da manhã, comenta aí abaixo se você tá pagando o preço pra realmente ter o sucesso que você quer na vida. Justamente, faço crossfit, treino 3 vezes crossfit, corro todas as manhãs 5 km, porque aí eu consigo, por mais que não são áreas foco, eu consigo deixar com que elas tenham ali ainda um tempo, uma atenção. Por mais que o meu foco hoje está muito no profissional, essa nova carreira e tudo mais. Então, assim, acho que o grande tema da mensagem, da minha história e tudo que eu passei é que eu nem contei ainda coisas que eu conto lá no Rio, até meus 20 anos de idade, eu só gostava de festa rave, êxtase, LSD, maconha pra caramba, baseado pra caramba, haxixe. Eu gostava disso até os 20 anos. Foi através de uma mudança de mentalidade que eu vivi ali, depois mudei como empreendedor e agora como treinador. Mas o que fica para mim é justamente isso. Nós podemos criar nossa própria realidade. Né? Nós criamos a própria realidade. Se você não entende isso, se você não aprende a dominar a sua mente, se você não aprende como realmente dominar os fatores mentais e emocionais, você vai perder. Independente se você é uma pessoa boa ou se você é ruim, se você é religioso ou espiritual. É um jogo da mente, entende? E foi isso que eu aprendi. Então, hoje a vida no topo e hoje o Paulo, ele carrega essa bandeira, que todos podem, todos têm um potencial incrível dentro de si, todos merecem viver a vida nos próprios termos, só que você tem que tomar decisão e o mais importante, né? Aprender com quem sabe. Aprender com quem sabe. O Jim falou aqui no início, você quer aprender de dinheiro, mas você quer aprender com o seu vovô, com o seu tio? Não faz sentido. Vai dar certo. O sucesso deixa pistas, né? Sim. Então, quem são aqueles que têm um estilo de vida que eu quero? Essa foi a primeira coisa que nós fizemos, foi modelagem. Sim. Quem tem o resultado que nós queremos? Quando a gente veio pra cá, eu peguei 2, 3 e falei, nós vamos por esse caminho. Hoje nós já estamos fazendo um movimento contrário, que é trazendo a nossa essência, mais do Paulo. Mas antes lá foi meio que assim, ó, esse aqui tá falando isso, vamos fazer isso aqui e tal. Não, mas no começo é assim, a questão da modelagem, que a gente fala muito, para você modelar pessoas de sucesso, para você fazer alguma coisa, no início é meio que uma cópia. É uma cópia inventar a roda, né? Igual eu quis fazer lá, quando aquele Paulo lá atrás, ele quis inventar uma roda e só se ferrou. Não, você não precisa reinventar a roda, você pega algo que tá dando certo e coloca a sua identidade. Você Isso. tem o seu modo de falar, você tem até as suas crenças que vamos colocar aí. Você às vezes teve mentores que você discorda de alguma coisa que ele fala ou que ele faz. Sim. Mas você vai colocar aquela sua crença que dá certo na sua vida para passar para outras pessoas. Justamente. Eu falo muito com as pessoas assim, cara, seja um questionador. Não é porque eu, o Jim, tá falando, o Paulo tá falando, ou qualquer outra pessoa que você siga na internet tá falando, que aquilo ali é uma verdade absoluta. Você tem que questionar, testar na sua vida para ver se realmente dá certo ou não. Porque às vezes você nem quer isso que a gente tá falando, mas se você quer, tem que pagar o preço, né, Paulo? Tem que pagar o preço. E é isso, então essa foi a minha história, até fazer essa migração, né? Então hoje realmente eu me vejo e sinto como um treinador, como um cara que realmente inspira as pessoas a viver o máximo em cada área da vida, ser o herói da própria história, né? Que é o meu treinamento. Boa, vamos falar um pouquinho dele, cara. Tem que falar um pouquinho do Hero. Isso. Teve uma época, gente, eu não conheci o Paulo ainda, mas estava aparecendo anúncio dele todo dia pra mim. Até falei, chegando na casa dele aqui, cara, eu já não tava aguentando nem ver a sua cara, mas é porque na época é de questão anúncio também, nem te conheci, como que tá aparecendo anúncio desse cara se eu nunca... Nem tinha ido no seu perfil ainda, sabe? Você vê o poder da internet. O poder é muito a grande. internet tem um poder muito grande. E fala um pouquinho do seu treinamento. Por que você não foi, cara? Cara, na época, tipo assim, acho que eu tava viajando, se eu não me engano. Eu tava lá pra Itália. Não, tá perdoado, Não, mas igual eu falei, próxima, assim que tiver o próximo próximo, eu tô lá na frente, cara. Eu faço questão de estar lá na frente e acompanhar de perto mesmo, que você é um cara diferenciado na questão de mentalidade, de negócio, de querer ajudar outras pessoas também. Então, eu gosto de estar com pessoas assim. Não é à toa que, quando ele me fez um convite para participar do Mastermind que a gente tem hoje, a cada 15 dias, numa quinta-feira, a gente se encontra online para poder trocar ideia. E eu indico vocês a criarem masterminds e masterminds reais, tá, gente? Procura dentro do livro Quem Pensa Que Cresce, a lei do triunfo. A base do Mastermind. Tá passando um avião aqui, ó. É porque a gente tá subindo pro topo.
Olha, passa pertinho aqui, cara. O aeroporto da Pampulha. É, aqui atrás desse. Mas crie o seu mastermind, pessoas que se conectam para o mesmo objetivo. Mastermind nada mais é do que você se conectar com a mente mestra de Deus e ali ter soluções em conjunto. Então é muito top isso. E quando tiver o Hero, pode ter certeza que eu tô lá. Mas fala um pouquinho aí, como foi a experiência de criar o seu evento online? Eu percebi que imersões de alto impacto, que promovem alto impacto emocional, principalmente com técnicas de programação neurolinguística. Olha a Nina aí, ó, ela gosta de visita. E o que? Eu percebi que a grande evolução que eu tinha para quebrar estagnação, para quebrar hábitos, para abrir janelas no meu mindset, janelas de energia mesmo, de ação massiva, aconteceu em imersões. Sim. Como eu falei, né, eu estive 3 vezes com o Anthony Robbins. E o que aconteceu? Eu percebi que nessas janelas, as imersões, elas tinham um poder muito grande de quê? De criar crença que você poderia fazer algo que você estava meio que postergando, Sim. e parará, e pororô. E aí eu falei o seguinte, olha, eu quero, o meu primeiro movimento é com imersão. Então eu vou pegar tudo que eu aprendi, eu participei mais de 8 protagons do Wendel Carvalho, como líder de staff ali, Que top, com cara. ele, Eu fiz o protagon dele também. Isso, eu participei 2 vezes, uma vez como aluno, depois 6 como staff, e aí eles me deram outro para participar, né, de uma reciclagem como aluno, e depois eu fui para modelar e tal, tem algumas coisinhas legais ali no meu treinamento também do Protagon. Modelagem, gente, modelagem. Isso. Modelagem, vamos dizer, melhoradas, né? Sim. Melhoradas, estilo, Com a sua estilo Paulo identidade. Lacerda, com a minha Com a sua identidade. E aí nós criamos a imersão Hero. Né? A primeira foi um protótipo de um dia, 10 horas, foram 90 pessoas, e a segunda foram 200 pessoas. Que top, cara. Isso, 200 pessoas. Aí o treinamento ele já foi aquilo que é o formato de imersão mesmo, 20 horas, né? 2 dias, foi em outubro de 2019. E realmente, assim, muito depoimento. Nós temos pelo menos ali catalogado mais de 30 pessoas que tiveram mudanças, assim, alguns depressivos, saíram da depressão, hoje estão empreendendo, outros abriram empresas, outros terminaram relacionamentos tóxicos. É muito poderoso. O impulso que te dá para poder tomar decisões é muito grande. Então, assim, o Hero, agora com a pandemia, né, a gente deu uma pausa, mas provavelmente nos próximos meses aí a gente volta com força total. E já tá o convite aí, ó. Você que é do Brasil inteiro, não tem desculpa. Ele é de BH, vai fazer em BH, não tem nada disso não. Ele vai fazer no Brasil todo. Se vira pra ir no Hero, filho. Porque é o seguinte, eu falo que você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Isso é uma regra, tá, gente? Isso é uma verdade universal. A gente pode falar que é uma verdade universal. Você é a média das pessoas que você convive. Se você não consegue conviver com pessoas que têm ou que são mais do que você, ou que têm aquilo que você quer ter na vida, cara, vai em eventos. Vai nesses tipos de eventos que você vai encontrar pessoas lá e vai fazer um networking para poder crescer, e aí você pega contatos e você faz parte de coisas grandiosas, e assim a sua vida começa a crescer. Porque foi assim que você começou a crescer, através dessas imersões, através de você ver o poder da transformação dessas imersões, você criou a sua. E é isso. É isso que eu falo, tipo, não existe concorrência no mercado de quem pensa com abundância. Você não é concorrente do Wendel, do Pablo, do Paulo. Se você é o Paulo, que agrega tanto valor quanto esses caras e tá crescendo, tá ascendendo cada vez mais. Justamente. Porque é abundância, tem espaço para todo mundo. Se tivesse mais Paulos, mais Pablos, mais Wendels, mais Jim fazendo o que a gente faz, cara, o Brasil tava muito melhor, o mundo tava melhor. Pra você ter ideia, logo depois do Hero 2, né? Teve um Protagon, 20 dias depois, 15, 20 dias depois. E aí alguns alunos que foram no Hero foram no Protagon. Aí eles mandaram assim pro grupo, a gente teve vários grupos, né? Depois eles criaram o grupo deles aí, eles mandaram assim: se eu não soubesse que o Wendel começou bem primeiro do que o Paulo, eu ia falar que o Protagon é a modelagem do Hero. Porque eles têm aquela experiência, né? 200 pessoas, o Protagon 3.000. Então a experiência de você estar muito próximo ali do mentor é uma outra coisa, é uma realidade diferente. Então eles tiveram um impacto no Hero que eles não tiveram no Protagon por ser um evento maior. Então aquela coisa de estar naquele ecossistema ali fechado, mais clean. Isso, mais clean, aquela coisa da emoção, você vendo as pessoas se desbloqueando e tudo, e muito próximo ali, próximo do mentor, né, e tal. Então, assim, isso foi uma realização muito grande. Top demais. E logo também grande. Vai ter a minha aí, tá? Tô pegando umas dicas com esse cara aqui, ó. Porque palestrar eu já palestro. Esse daí é até tranquilo, mas por questão da imersão ainda,
A gente tá programando algumas coisas aí, pode ter certeza, vai Bora. vir coisas incríveis aí, né, Com cara? certeza, com certeza. E aí agora ele veio pro digital, né? Veio aí, fala um pouquinho sobre seus produtos, sobre os seus serviços dentro do digital para você conhecer, gente. Um deles é o de casal. Isso, eu sei muito inteligência bem. emocional para Tem que casais. ter. Inteligência emocional para casais já é um sucesso. Um case, temos vários cases de sucesso também, relacionamentos que estavam igual, parecido com o nosso, na rotina, Sim. com brigas, frios, e que hoje já estão vivendo um clima de paixão, de amor à segunda vista, né? Lua de mel à segunda vista. Que top, cara. É uma das nossas, do nosso slogan e da nossa promessa é que você viva uma eterna lua de mel. É possível sim, é possível você, não digo aquela paixão do início, aquela coisa meio que fantasiosa, mas aquele clima gostoso de descobrir coisas juntos, de sonhar juntos. Isso sim é possível, de ter um relacionamento com novidades ali, né, esquentando, realmente trazendo coisas novas, elementos novos, porque quando você entra na estagnação no relacionamento, você tem preguiça. Sim. Você sai igual É aquela coisa tudo. de ter acesso, igual eu te falei. Isso. Até pro casal, quando você tem acesso à pessoa, você entra naquela coisa, já tem, sabe? Isso. E você perde um pouquinho aquela essência. Você não Você quer gastar energia, você vai fazendo o mesmo, só que perde aquele tempero, perde aquela coisa boa, aquela novidade mesmo, né? E isso é fatal pro relacionamento. E então o oficial casal épico, tá? Oficial casal épico. E no oficial Paulo Lacerda, aí eu tenho uma comunidade de pessoas que eu lidero, chama Comunidade no Topo. Agora eu lancei uma nova mentoria, né? Do zero ao topo, o Dinho até falou também aqui no começo, do zero ao topo, é a galerinha que quer fazer, que tá como o Paulo lá, né? Tá estudando, fazendo curso, que hora que eu vou ficar pronto? Eu quero levar minha mensagem pro mundo, eu quero migrar do offline, eu quero migrar da CLT e falar da minha mensagem, ser um Dinho da vida aí, ó, que tá impactando vidas, despertando, né? As pessoas para uma vida incrível, uma vida abundante. E o que? Eu vi que estava tendo essa necessidade na minha audiência. E eu criei a mentoria do Zero ao Topo, onde eu acompanho durante 30 dias, 2 encontros por semana, para a galera já criar um produto, ou pelo menos o esqueleto desse produto, e não cometer os mesmos erros que o Paulo cometeu quando estava fazendo essa migração. Então, fazer uma palestra, como criar um treinamento, toda essa base eu ensino nessa mentoria do Zero ao Topo. E agora, nesse mês, eu não sei quando você vai estar vendo isso aqui, nós estamos no mês de... Logo. Isso, logo, tem um novo programa que também é ligado à mentalidade, tá? Mentalidade ligada à mentalidade de riqueza, mentalidade no topo, uma vida próxima, uma vida abundante em todas as áreas, que é o Gênesis. A Gênesis... Lindo, olha esse nome, cara. Eu falei, não, que ele me perguntou. A origem da prosperidade. Nossa, cara, muito lindo, muito lindo. Ele falou com a gente no grupo do Mastermind, eu falei, cara, que nome espetacular. Não é só pelo Gênesis da Bíblia, porque vocês sabem que a gente é cristão, a gente lê a Bíblia, a gente prega os princípios, tá? Sem a religiosidade por trás, mas os princípios básicos da Bíblia. E o Gênesis, o começo, isso é para mostrar que nós podemos cocriar a nossa realidade conforme as nossas decisões. É incrível. Tipo assim, só pelo nome eu já falei com ele, não, pode contar comigo que eu tô dentro aí. Legal, e é isso aí. Quando você estiver vendo aí, então vai lá no Oficial Paulo Lacerda, que você vai ter contato tanto com conteúdo e também com essas propostas aí também de serviços, de curso online ou mentoria, ou se tiver o Hero, vai ser um prazer encontrar com você lá e você falar assim, olha, eu vi seu vídeo lá no canal do Dinho, com o Dinho e tal, eu vou te dar um abraço, vai ser bem legal, vou ficar bastante feliz. Isso daí, galera, vou deixar todas as redes sociais do Paulo aqui embaixo para você poder seguir, já deixa seu like se fez sentido tudo que a gente falou para vocês aqui, porque, cara, histórias inspiradoras precisam ser compartilhadas, então pega esse vídeo aqui, manda no canal da sua família que fica mandando só emoji e coisas ruins, fala assim, assista esses vídeos aí que vai valer muito mais a pena e você deixa de ser peso nessa terra, tá? Aliás, eu criei essa hashtag lá no Instagram, tá? Deixa de ser peso na terra e realmente compartilha coisas pesadas aí de verdade para agregar valor nas pessoas. Cara, gratidão por você compartilhar a sua história. Cara, você é um cara diferenciado mesmo. Gratidão por você abrir a sua casa, né? Praticamente assim, pra eu estar aqui e você contar a sua história. Agradecer também a sua esposa, tá fazendo uns stories aqui por trás. Tem todos os bastidores. E é isso daí, galera. Você tem que construir a sua vida no topo, construir a sua vida de sucesso, recria sua mente aí para recriar seu mundo. Logo a gente volta com esse papo de empreendedor. Gratidão, cara. Valeu, galera. Falou. Tamo junto.